Em 20 de abril de 1999, um dia que deveria ser comum para milhares de estudantes americanos, em poucos minutos se transformou em um marco de horror. Naquele dia, 2 alunos da Columbine High School, no Colorado, jovens que estavam apenas há 3 semanas de se formar, caminharam pelos corredores de uma escola suburbana carregando espingardas, pistolas semiautomáticas e um plano cuidadosamente elaborado. O que aconteceu em seguida mudou para sempre a forma como o mundo enxergava a violência escolar. Em poucos minutos, 12 alunos e um professor perderam a vida, dezenas ficaram feridos e uma comunidade inteira mergulhou em um trauma que ecoaria por gerações. Após o ataque, os 2 responsáveis tiraram a própria vida, deixando para trás perguntas que até hoje parecem impossíveis de responder. Conheça hoje o massacre em Columbine, aqui na Confidência Criminal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir que você se inscreva, ative o sininho, deixe aquele like no vídeo pra gente e bora pro vídeo. Valeu! Antes de entrarem para a história, Eric e Dylan, os culpados pelo massacre, eram aos olhos da comunidade apenas 2 adolescentes vivendo suas próprias batalhas internas. Cada um carregando um passado que muitas vezes passa despercebido até que a tragédia aconteça. Eric nasceu no Kansas, dentro de uma família acostumada a constantes mudanças. Seu pai, Wayne, era piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, e por causa da sua carreira militar, a família vivia sempre de mala pronta. Sua mãe, Catherine, cuidava da casa enquanto acompanhava esse ritmo nômade. A cada mudança, Eric precisava recomeçar amizades, se adaptar a novos ambientes e lidar com a rotina que nunca permanecia a mesma por muito tempo. Em 1993, quando Wayne, seu pai, se aposentou, a família finalmente buscou estabilidade e se mudou para o Colorado, em uma tentativa de um novo começo. Nos 3 primeiros anos nessa nova cidade, eles viveram em casas alugadas, e foi nesse período, ainda tentando se encaixar, que Eric conheceu Dylan. Seu irmão mais velho, o Kevin, já tinha tomado seu próprio rumo, estudando na Universidade do Colorado. Para quem olhava de fora, a vida de Eric parecia comum, mas por trás desse cotidiano havia sentimentos, inseguranças e frustrações que ninguém conseguia enxergar completamente. Dylan, por outro lado, teve uma infância diferente. Ele nasceu em um lar estruturado marcado por valores pacifistas. Seus pais, Thomas e Susan, sempre enfatizaram o equilíbrio, a comunicação e a convivência respeitosa. Eram frequentadores de uma igreja luterana, onde criavam os filhos dentro de rituais e tradições religiosas. Dylan e seu irmão mais velho seguiram o caminho da crisma e também carregavam referências culturais fortes. Seus nomes foram inspirados em artistas e escritores como o poeta Dylan Thomas. Dentro de casa também havia um pouco de herança judaica, vinda do avô materno de Dylan, o que criava um ambiente multicultural, com diferentes tradições convivendo no mesmo ambiente familiar. Academicamente, Dylan era considerado inteligente desde cedo. Chegou a integrar o CHIPS, um programa para alunos com alto potencial intelectual. Mas a inteligência não o protegia das dificuldades sociais. Quando chegou, mudou de escola. Dylan enfrentou problemas para se adaptar, se sentia deslocado e carregava um silêncio que poucas pessoas conseguiam decifrar. Quando esses 2 jovens tão diferentes em histórico familiar, mas semelhantes em suas inseguranças se aproximaram, surgiu uma amizade intensa, porém carregada por pensamentos sombrios que foram crescendo com o tempo. Dentro da escola Columbine, Eric e Dylan participavam de atividades e circulavam pelos corredores como qualquer outro aluno. Os 2 também participavam de produções teatrais, ajudavam nas gravações de vídeos da escola e trabalhavam como assistente de informática, cuidando dos servidores e resolvendo problemas técnicos que poucos dominavam. Era um espaço onde ambos se sentiam úteis, como se ali conseguissem encontrar um pouco de sua identidade. Por muito tempo, espalhou-se a ideia que eles eram completamente isolados, vítimas constantes de bullying e rejeitados pela maioria dos alunos. Essa versão acabou sendo repetida tantas vezes que quase virou um consenso, mas investigações posteriores mostraram que isso não era exatamente verdade. Embora tivessem sim momentos difíceis e conflitos com outros alunos, a narrativa de que eram totalmente excluídos e invisíveis não corresponde à realidade. Eric e Dylan tinham amigos, participavam de grupos e não eram tão solitários quanto muitos acreditavam. Há apenas 3 dias do ataque, Dylan chegou a ir ao baile de formatura. Ele foi acompanhado de uma colega chamada Robin Anderson, numa tentativa quase simbólica de viver algo comum no típico final de ano do ensino médio.
Parecia apenas mais um garoto prestes a terminar a escola, caminhando para o futuro que todos os jovens daquela idade tentam imaginar. Mas por trás dessa rotina escolar aparentemente normal, os dois cultivavam outros interesses, principalmente no mundo digital. Eles passavam horas jogando online, principalmente Doom. Eric mantinha sites pessoais onde hospedava arquivos desse jogo, conversava com outros jogadores e deixava claro o ódio que sentia por várias pessoas ao seu redor e pelo próprio mundo. À medida que a dupla começou a testar bombas caseiras, eles publicaram na internet os resultados das explosões, quase como se estivessem criando um catálogo da própria Folha. Esses sites foram apagados após o ataque, mas preservados pelo FBI, revelando um lado sombrio que a maioria das pessoas na escola nunca chegou a enxergar. No final de 1998, enquanto a maior parte dos alunos da Columbine se preparava para as festas de final de ano, Eric e Dylan estavam criando algo completamente diferente. Para um projeto escolar, eles produziram um vídeo. Aquilo que deveria ser apenas uma tarefa comum de audiovisual acabou revelando um lado perturbador da dupla. No final do vídeo, eles xingavam a câmera, gritavam, faziam ameaças diretas e encenavam cenas de assassinato dentro do próprio corredor da escola. I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun. Para os professores, aquilo parecia apenas uma forma exagerada de humor sombrio ou uma tentativa de chocar para ganhar nota. Era uma época em que violência em vídeos escolares não chamavam tanta atenção quanto chamaria anos depois. Por isso o que hoje soa como um alerta claro, na época passou despercebido. E não foi só no vídeo. Nos trabalhos escritos, a carga de violência também aparecia. Eric, por exemplo, entregou em janeiro de 1999 uma história inspirada no jogo Doom, detalhando combates, armas e mortes. O que poderia ter levado a preocupações acabou recebendo elogios. O professor descreveu o trabalho como uma abordagem única, dizendo que a escrita era arrepiantemente eficaz e que Eric dominava bem a criação do clima. Ninguém imaginava que aquilo não era apenas ficção, nem uma fase de adolescente. Era uma janela para a mente deles, um aviso silencioso que todos viram, mas ninguém interpretou da maneira correta. À medida que o plano de Eric e Dylan foram tomando forma, a dupla montou um arsenal, o que para adolescentes seria impossível de adquirir legalmente. Robin Anderson, a mesma colega que foi ao baile com Dylan apenas 3 dias antes do massacre, aceitou comprar as armas para eles. Ela tinha 18 anos, idade suficiente para adquirir armamento. Foi assim que as 2 espingardas e uma carabina Hi-Point chegaram às mãos dos futuros atiradores, sem qualquer fiscalização ou questionamento sobre a verdadeira intenção de uso. Robin colaborou com as investigações após o ataque e por isso não foi acusada. Mas sua participação foi o que permitiu que o plano saísse do papel. Com a arma em mãos, Dylan foi além. Ele cerrou sua espingarda de cano duplo, encurtando o comprimento total para cerca de 58 centímetros, o que era uma modificação ilegal e extremamente perigosa. Eric fez o mesmo, reduzindo sua arma para aproximadamente 66 centímetros. Quanto menor, mais fácil de esconder, mais simples de transportar e mais próximo do tipo de arma que imaginavam usar naquele dia. A dupla também tinha uma pistola semi-automática Tec-9. Uma arma com histórico longo e questionável. Ela passou por várias mãos, de lojas a intermediários, até chegar a um negociante que, violando leis federais, sequer manteve registros adequados da venda. Eric e Dylan queriam algo maior, algo devastador. Por isso, começaram a construir bombas caseiras. Eles usavam latas de dióxido de carbono, tubo de metal, garrafas de propano, fósforo e pólvora. Um sistema primitivo, mas eficaz o suficiente para causar destruição se funcionasse como planejado. Os vizinhos chegaram a ouvir barulhos suspeitos vindos da garagem da família, mas ninguém imaginava que eram testes. No fim de semana que antecedeu o massacre, os dois compraram tanques de propano e materiais necessários para finalizar suas bombas. E na própria manhã do ataque, adquiriram mais 6 tanques, como se estivessem apenas abastecendo equipamentos comuns, sem levantar suspeita. Eles espalharam bombas de diversos tipos pela escola, colocando 2 grandes posicionadas estrategicamente na lanchonete. Segundo especialistas, se essas bombas tivessem funcionado plenamente, o colapso estrutural poderia ter causado centenas de mortes antes mesmo de um único tiro ser disparado. Apenas uma delas chegou a explodir, mas de forma parcial. Para os investigadores, isso não deixou dúvidas. O massacre planejado por Eric e Dylan era muito maior do que o mundo viu naquele dia.
E se as bombas tivessem funcionado, Columbine teria sido ainda mais devastada. Na manhã de 20 de abril de 1999, Eric e Dylan chegaram ao estacionamento da escola já preparados para iniciar o ataque. Antes mesmo de entrarem no prédio, encontraram 2 estudantes que estavam almoçando ao lado de fora, Rachel Scott e um amigo. Sem qualquer aviso ou chance de reação, abriram fogo contra os 2. Rachel caiu gravemente ferida e logo em seguida foi executada. O amigo dela também não sobreviveu. Em outro ponto do campus, o estudante Bronx Brown estava do lado de fora e viu Eric chegando armado. A cena chamou sua atenção porque contrariava o comportamento habitual de Eric, sempre pontual e atento às aulas. Algo no modo como Eric o dispensou naquele momento fez Bronx se afastar rapidamente. Minutos depois, já longe da escola, ele ouviu os primeiros disparos e buscou ajuda na casa de um vizinho, onde conseguiu ligar para a polícia. O que se seguiu nos próximos 50 minutos transformou Columbine no ataque escolar mais letal da história dos Estados Unidos até 2018. No total, 24 pessoas ficaram feridas, muitas delas em estado crítico. Eric matou 8 vítimas enquanto Dylan matou 5. Às 12h02, quase uma hora após o início do massacre, os 2 retornaram à biblioteca. Minutos antes, aquele ambiente havia sido o palco da etapa mais brutal do ataque. 12 alunos estavam mortos, um professor agonizava e diversos sobreviventes feridos permaneciam caídos em diferentes pontos da sala. 10 dessas vítimas fatais estavam justamente ali, na biblioteca. Eric e Dylan caminharam entre as mesas viradas, estantes destruídas e vidros espalhados pelo carpete. Aproximaram-se das janelas e dispararam na direção dos policiais que cercavam o prédio. Mas a reação deles demonstrava que já não buscavam confronto, apenas um desfecho. Poucos minutos depois, às 12h08, encerraram o ataque, tirando a própria vida dentro da biblioteca. O ambiente, antes tomado por grito, correria e tiros, mergulhou novamente em um silêncio absoluto. A análise psicológica da dupla mostrou que eles não eram apenas adolescentes revoltados tentando buscar vingança contra a escola ou os colegas. Relatórios posteriores, análises forenses e depoimentos de especialistas que estudaram profundamente o caso revelaram que cada um carregava uma estrutura emocional completamente diferente, e que essa diferença foi justamente o que tornou a dupla tão perigosa. Eric apresentava traços claros de psicopatia, algo que não surge de um dia para o outro, mas que já aparecia em seu comportamento muito antes do ataque. Ele exibiu uma grandiosidade intensa, um desprezo profundo pelas pessoas e praticamente nenhuma empatia ou remorso. No diário, nas gravações e até nos trabalhos escolares, Eric deixava escapar essa necessidade de controlar, manipular e demonstrar poder, e mentia não apenas para se livrar de problemas, mas porque realmente sentia prazer em enganar. Para ele, tudo era um jogo, ele acreditava ser superior a todos ao redor, via a humanidade como algo descartável e carregava uma visão distorcida onde destruir, ferir e causar caos parecia quase uma forma de afirmação. Dylan, por outro lado, seguia um caminho diferente. Enquanto Eric procurava motivos para matar, Dylan procurava motivos para continuar vivendo. Ele carregava uma depressão profunda, sentimentos de inadequação e um sofrimento silencioso que aparecia nos seus escritos como tristeza, culpa e confusão. Era emocionalmente instável, introspectivo, e tudo isso criava um vazio que ele não sabia como preencher. Para Dylan, o ataque parecia menos um ato de ódio e mais uma forma distorcida de expressar a dor que ele acumulava há anos. Ele não tinha a frieza de Eric, não tinha o mesmo prazer na destruição, e muitos especialistas dizem que se estivesse sozinho, jamais teria feito o que fez. A dinâmica entre os dois funcionava como uma parceria assimétrica, muito comum em casos de duplas que cometem crimes graves. Eric precisava de um seguidor, alguém que acreditasse em suas ideias e reforçasse sua sensação de superioridade. Dylan precisava de alguém que desse direção ao caos emocional que ele carregava. Essa combinação fez com que as fantasias mais violentas de Eric ganhassem força e que o desespero de Dylan encontrasse uma espécie de justificativa final. Eles criaram uma narrativa onde tudo o que sentiam se encaixavam como se tivesse um propósito, quando na verdade eram apenas 2 jovens afundados em seus próprios mundos psicológicos, alimentando o pior um do outro. A conclusão dos psiquiatras forenses é que Eric apresentava o lado destrutivo, frio e calculado, movido pelo sadismo e pela necessidade de causar o maior dano possível. Dylan apresentava o lado emocionalmente devastado, ferido e sem perspectiva, que viu no plano de Eric uma maneira de dar fim ao próprio sofrimento.
Eles não buscavam justiça, não buscavam reparação, e todos os motivos que tentaram atribuir ao ataque eram apenas formas de se apresentarem como assassinos com uma razão, quando na verdade o que existia ali era um colapso psicológico profundo e totalmente não tratado. No fim das contas, o que aconteceu em Columbine não foi resultado direto de bullying, música, videogame ou filmes. Foi o encontro de um jovem que queria matar e outro que queria morrer, unidos por uma fantasia que cresceu sem limites até explodir no dia em que o mundo inteiro conheceu seus nomes. E quando olhamos para isso tudo, percebemos que o massacre de Columbine não nasceu apenas no dia 20 de abril, mas foi sendo construído em silêncio, nos detalhes que ninguém enxergou, nos sinais que passaram despercebidos e nas mentes que se perderam sem receber ajuda no momento que mais precisaram. E agora, se você chegou até aqui, eu te agradeço muito, muito obrigado por ter chegado até o final. Vou pedir para você se inscrever mais uma vez, deixa o like aí pra gente, ativa o sininho e eu te aguardo na próxima, viu? Valeu!